Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta jornada relaxante sobre o tempo. Permita-se desacelerar e mergulhar comigo nesse universo fascinante, onde vamos explorar juntos como o tempo realmente funciona. O tempo está em toda parte. Ele marca cada instante da nossa existência, mesmo quando não estamos atentos a ele. Sinta a presença sutil do tempo ao seu redor agora, enquanto respira calmamente. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por diferentes formas de entender o tempo, desde o universo até nossa percepção mais íntima. Cada parte será um convite ao relaxamento e à reflexão. Se está gostando desse início, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum episódio dessa série especial e apoia a criação de mais conteúdos relaxantes. O tempo, para muitos, é um mistério. Já parou para pensar sobre como sentimos sua passagem? Às vezes, um minuto parece uma eternidade, em outros momentos, as horas voam sem que percebamos. Desde a antiguidade, tentamos compreender e medir o tempo. Povos antigos observavam o Sol, a Lua e as estrelas para criar uma noção de passado, presente e futuro. Hoje, vivemos rodeados por relógios digitais e notificações. Mas, se fecharmos os olhos, podemos sentir o tempo passando apenas pelo som da nossa respiração. O tempo é invisível, mas deixa marcas em tudo e nas rugas que ganhamos, nas memórias que colecionamos e até nos objetos que usamos diariamente. Ouça, por um instante, o tic-tac de um relógio mecânico. Cada som é um lembrete de que o presente se transforma em passado a cada segundo. Sinta o tempo fluindo como um rio tranquilo, levando consigo as experiências do dia a dia. Em cada gota, uma lembrança, em cada onda, uma nova possibilidade. O tempo pode ser percebido de maneira diferente por cada pessoa. Para alguns, ele é um aliado, para outros, um desafio constante. Vamos juntos desacelerar. Permita-se relaxar, sentindo cada instante deste vídeo como um convite ao presente. Ao longo da história, diferentes culturas criaram mitos e lendas sobre o tempo. Para os gregos, Cronos era o deus que tudo devorava. Enquanto ouvimos o som do vento, lembre-se, cada sopro carrega instantes únicos, que nunca se repetem da mesma forma. Seja através da ciência, da filosofia ou da arte, o tempo sempre foi um dos maiores temas da humanidade. Imagine o início do seu dia e a luz entra pela janela, marcando o começo de um novo ciclo. O tempo está ali, silencioso e constante. Nosso corpo também sente o tempo. O coração bate em ritmo contínuo, marcando cada segundo de nossa existência. Agora, feche os olhos por um momento. Perceba a sua respiração. Cada inspiração e expiração é um lembrete silencioso do tempo vivo dentro de você. O tempo também é memória. Guardamos momentos especiais em pequenos detalhes, como o cheiro de um café ou o som de uma música marcante. Em cada ciclo do dia, o tempo nos convida a pausar, observar e sentir. Permita-se saborear esse instante agora. O tempo nos conecta com a natureza. O sol nasce, a lua aparece, e as estrelas cruzam o céu, dia após dia. Relaxe e imagine a passagem do tempo como uma dança suave entre luz e sombra. Talvez o tempo seja, acima de tudo, uma experiência. Algo que sentimos, vivemos, mas nunca conseguimos segurar. Às vezes, o tempo cura, em outras, ele apenas transforma.
cada segundo carrega consigo o potencial de mudança. Sons suaves, como o de um riacho, podem nos ajudar a perceber o tempo de forma diferente, mais tranquila. O tempo é também um convite ao desapego. Aceitar o fluxo natural das coisas pode trazer leveza ao nosso cotidiano. Ao longo deste vídeo, vamos juntos desacelerar ainda mais, explorando o tempo em diferentes dimensões e perspectivas. Que tal aproveitar este momento para se esticar ou mudar de posição, sentindo o corpo se ajustar ao tempo presente? O tempo também pode ser sentido no silêncio. Às vezes, não fazer nada é o melhor presente que podemos nos dar. Permita-se desacelerar. Não há pressa. Sinta o presente, ouça os sons ao seu redor, observe os detalhes à sua volta. Lembre-se, cada instante é único. O tempo, por mais misterioso que seja, está sempre ao nosso lado. Nesta jornada, convido você a deixar as preocupações de lado e apenas estar aqui, agora. Vamos seguir juntos, explorando como o tempo influencia tudo ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Obrigado por reservar este momento para relaxar e refletir sobre o tempo. Sinta-se acolhido nesta experiência. Agora que começamos nossa jornada, prepare-se para mergulhar mais fundo nos mistérios do tempo. Feche os olhos, respire fundo, e permita-se viver o presente. Imagine o universo antes do tempo existir. Não havia manhãs, nem noites, nem mesmo uma sequência de eventos. Apenas um vazio silencioso e intemporal. Em um instante misterioso e fundamental, conhecido como Big Bang, o tempo começou a fluir. A partir desse ponto, tudo o que conhecemos passou a ter uma ordem, um antes e um depois. O Big Bang não foi apenas o nascimento do universo material, mas também o surgimento do próprio tempo. Antes desse evento, conceitos como passado e futuro simplesmente não existiam. O tempo está entrelaçado com o espaço, formando o que os cientistas chamam de espaço-tempo. Eles não são entidades separadas, mas partes de uma mesma estrutura cósmica. Einstein revolucionou nossa compreensão ao mostrar que o espaço e o tempo podem se curvar e se esticar, influenciados pela presença de objetos massivos como estrelas e buracos negros. À medida que o universo se expandia, o tempo também avançava. Trilhões de anos-luz de matéria e energia se espalharam, criando as galáxias, estrelas e planetas. A escala de tempo cósmica é quase inimaginável. Enquanto uma vida humana dura algumas décadas, estrelas podem existir por bilhões de anos antes de desaparecerem. O conceito de tempo no universo é como um rio que nunca para de correr. Desde o Big Bang até este momento, tudo está em constante movimento. Mesmo que não possamos ver o tempo, sentimos seus efeitos em tudo e no envelhecimento das estrelas e na transformação lenta das galáxias. O tempo cósmico é medido em bilhões de anos. Para nós, é difícil imaginar tamanha vastidão, mas cada segundo que vivemos faz parte dessa imensa linha temporal. Enquanto olhamos para o céu noturno, enxergamos o passado. A luz das estrelas leva milhares, até milhões de anos para chegar até nós. O cosmos é uma janela para o tempo. Os cientistas usam telescópios potentes para observar o universo jovem, capturando imagens de galáxias que existiram logo após o Big Bang. Imagine a escala do tempo, do instante inicial até a formação das primeiras estrelas, passaram-se centenas de milhões de anos. Para o universo, isso é apenas o começo.
A cada segundo, o universo continua a se expandir, e o tempo segue seu curso. Nada permanece igual, tudo se transforma com o passar dos éons. No universo, até mesmo conceitos como passado e futuro são relativos. Para um fóton de luz, o tempo praticamente não existe, e ele cruza o cosmos em uma fração de segundo. Essa perspectiva nos faz perceber o quão pequena é nossa existência diante do tempo cósmico, mas também o quanto fazemos parte desse fluxo universal. O tempo não existe apenas nos grandes eventos cósmicos. Ele também está nas pequenas transformações, uma estrela que nasce, um planeta que se forma, uma partícula que se transforma. À medida que o universo envelhece, ele se torna cada vez mais complexo. O tempo permite que a matéria se organize, dando origem às maravilhas que observamos hoje. O tempo também traz o fim para tudo, estrelas explodem, galáxias colidem, buracos negros engolem matéria e energia. Nada é para sempre no universo. Esse ciclo de nascer, evoluir e desaparecer faz parte do ritmo natural do cosmos, guiado pelo tempo desde o Big Bang. Se pensarmos bem, a história do universo é, na verdade, a história do tempo. Cada evento, cada transformação, é um capítulo nessa narrativa cósmica. O tempo também é uma forma de ordem. Ele permite que eventos sejam organizados em sequência, do passado ao presente e ao futuro. Às vezes, tentamos imaginar o que existia antes do tempo, mas talvez essa seja uma pergunta sem resposta, pois o próprio conceito de antes depende do tempo existir. Mesmo sem todas as respostas, observar a origem do tempo nos conecta com algo muito maior, despertando uma sensação de admiração e mistério. Os sons do universo, eventos solares, pulsares, colisões de galáxias, são ecos desse tempo primordial, captados por instrumentos sensíveis da ciência moderna. Esses ecos nos lembram que, mesmo em silêncio, o universo carrega a marca do tempo em cada uma de suas partes. Muitos cientistas se dedicam a decifrar os mistérios do tempo, tentando entender se ele teve realmente um começo e se terá um fim. Para alguns, o tempo é uma ilusão, uma forma de organizar nossas experiências. Para outros, ele é tão real quanto o espaço que ocupamos. Apesar das dúvidas, o que sabemos é que o tempo foi o palco para tudo que já aconteceu, e para tudo que está por vir. A origem do tempo é também a origem de todas as histórias, de todas as descobertas e de todos os sonhos. Quando fechamos os olhos para dormir, viajamos pelo tempo em nossos sonhos, atravessando lembranças e imaginando futuros possíveis. Assim como o tempo cósmico segue seu curso, cada um de nós trilha sua própria linha temporal, entrelaçada com a grande história do universo. Em cada segundo, fazemos parte desse fluxo contínuo, herdeiros do Big Bang e criadores do presente. O tempo, desde seu início no universo, é o elemento que costura todas as coisas, o passado, o presente, o futuro, e o nosso lugar nesse vasto mistério. Vamos seguir juntos nessa jornada através do tempo, explorando como ele influencia não só o cosmos, mas também a nossa percepção em nosso dia a dia. Feche os olhos por um momento e perceba o tempo ao seu redor. Ele está passando, mesmo quando não prestamos atenção. Mas será que todos sentimos o tempo da mesma maneira? A resposta é: não. O tempo objetivo e o tempo subjetivo são muito diferentes. O tempo objetivo é aquele que os relógios marcam, que os calendários organizam, que a ciência mede com precisão.
Já o tempo subjetivo é aquele que sentimos. Um minuto pode parecer uma eternidade ou passar num piscar de olhos, dependendo da situação. Quando somos crianças, um ano parece quase infinito. Já adultos, sentimos o tempo correr cada vez mais rápido. Por que será? Nosso cérebro processa o tempo de formas diferentes, dependendo da idade, das emoções e das experiências vividas. Quando estamos entusiasmados, distraídos ou aprendendo algo novo, o tempo parece voar. Se estamos ansiosos, esperando algo acontecer, cada segundo se arrasta. Pesquisadores descobriram que emoções intensas, como alegria ou medo, podem distorcer nossa percepção do tempo. Quando você vive algo marcante, seu cérebro grava muitos detalhes. Por isso, olhando para trás, esses momentos parecem ter durado mais. Já na rotina, quando os dias se repetem, o cérebro economiza energia, registra menos, e o tempo parece se comprimir. Esse fenômeno é chamado de ilusão temporal. É por isso que as férias parecem longas enquanto acontecem, mas curtas quando relembradas. O tempo subjetivo também é afetado pelo tédio. Momentos de espera parecem se arrastar, enquanto experiências novas passam rápido. Quando estamos plenamente presentes, sem distrações, sentimos o tempo de forma mais intensa e detalhada. Já quando estamos no modo automático, distraídos, o tempo parece escapar sem que a gente perceba. Por isso, momentos de atenção plena, como meditação ou contemplação da natureza, podem expandir nossa sensação de tempo. Pesquisas mostram que, em estados meditativos, pessoas relatam sentir o tempo mais devagar e espaçoso. Agora, pense em um momento em que você estava tão envolvido em uma atividade prazerosa que esqueceu do relógio. Essa experiência é chamada de estado de fluxo. O tempo parece desacelerar e acelerar ao mesmo tempo. O estado de fluxo acontece quando estamos totalmente imersos no presente, atentos ao que fazemos, sem distrações. Mas, além do cérebro, outros fatores influenciam nossa percepção do tempo, como a temperatura, a luz e até mesmo a cultura. Em lugares frios, por exemplo, o tempo parece passar mais devagar do que em ambientes quentes e cheios de estímulos. A cultura também altera como percebemos o tempo. Em alguns países, o tempo é visto de forma linear, em outros, como um ciclo. Em culturas ocidentais, o tempo é associado à produtividade e prazos. Já em outras, ele é mais flexível e ligado ao ciclo da natureza. A percepção do tempo também muda em situações extremas, como acidentes ou emergências. O tempo pode parecer desacelerar, permitindo reações rápidas. Nos sonhos, o tempo se comporta de forma ainda mais estranha, segundos podem parecer horas, e histórias inteiras acontecem em um piscar de olhos. Essa flexibilidade mostra como nossa mente é capaz de manipular a sensação de tempo de forma criativa e imprevisível. No cotidiano, manter uma rotina equilibrada e buscar experiências novas pode ajudar a expandir nossa percepção do tempo. A variedade de experiências e a atenção ao presente criam memórias mais marcantes, dando a sensação de que o tempo foi bem aproveitado. Por outro lado, o excesso de tarefas e distrações pode fazer semanas inteiras parecerem um borrão na lembrança. Por isso, é importante criar pausas, respirar fundo e apreciar pequenos instantes ao longo do dia.
Nossa percepção do tempo é uma construção delicada entre o mundo exterior e o interior. É possível treiná-la e aprimorá-la com exercícios simples. Tente, nos próximos dias, observar como você sente o tempo em diferentes situações. Anote o que percebe e reflita sobre como pode viver com mais presença. O tempo, em última instância, é uma experiência pessoal, única para cada um de nós. Ele pode ser nosso aliado ou nosso maior desafio. Ao entender como percebemos o tempo, abrimos portas para viver com mais leveza, gratidão e presença. No próximo capítulo, vamos conhecer como a humanidade aprendeu a medir o tempo ao longo da história, e como isso mudou nossa relação com os dias e as horas. Em toda a história da humanidade, sempre buscamos maneiras de medir o tempo. Desde os primeiros dias, marcar a passagem dos momentos foi essencial para organizar a vida, as colheitas e até os rituais. Antes dos relógios, o sol era nossa principal referência. O movimento da sombra ao longo do dia servia como guia natural para nos orientarmos. Os relógios de sol, também chamados de sundials, surgiram há milhares de anos. Eles marcam as horas conforme a luz do sol projeta a sombra em diferentes posições. Com o tempo, a humanidade buscou medir o tempo mesmo durante a noite ou em dias nublados. Assim, nasceram os relógios de água, também conhecidos como clepsidras. As clepsidras funcionavam de maneira fascinante e a água fluía de um recipiente para outro, marcando o tempo de forma constante e previsível. Em diferentes culturas, outros métodos foram criados, como as velas marcadas ou os relógios de areia. Cada invenção trazia uma solução para contar o tempo em situações específicas. O relógio de areia, ou ampulheta, é um símbolo universal da passagem do tempo. A areia deslizando lentamente de um lado para o outro nos lembra da natureza contínua e irreversível do tempo. Durante séculos, os relógios mecânicos dominaram praças, igrejas e casas. Eles funcionam por engrenagens, pesos e molas, criando o som característico do tic-tac. O som do tic-tac tornou-se um símbolo do tempo passando. Muitas pessoas acham esse som reconfortante, quase hipnótico. Além dos relógios, os calendários também foram criados para medir períodos maiores, como semanas, meses e anos. Diversas civilizações desenvolveram seus próprios sistemas de calendário. O calendário gregoriano, adotado pela maior parte do mundo hoje, foi uma evolução de sistemas anteriores, corrigindo pequenos erros acumulados ao longo dos séculos. Com o avanço da ciência e da tecnologia, surgiram os relógios de bolso e de pulso, tornando o tempo portátil e ainda mais presente no dia a dia. No século XX, os relógios digitais transformaram a forma como vemos as horas, usando luzes e números eletrônicos para marcar cada segundo com precisão. A precisão sempre foi buscada. Hoje, temos os relógios atômicos, que usam oscilações de átomos para marcar o tempo com exatidão impressionante. Relógios atômicos são tão precisos que, se funcionassem desde o início do universo, estariam errados por apenas alguns segundos até hoje. Cada avanço na medição do tempo trouxe consigo uma nova percepção sobre nossa relação com ele, impactando rotinas, trabalho, lazer e até a maneira como nos organizamos socialmente. No Japão antigo, existiam relógios de incenso, onde a queima da fragrância marcava o passar das horas em ambientes tranquilos. Na Índia, instrumentos chamados de Gati Yantra utilizavam tigelas que afundavam em água após um tempo calculado, revelando a engenhosidade humana.
Os astecas observavam o movimento do Sol e das estrelas para organizar festivais e plantações, mostrando como a medição do tempo era vital para a sobrevivência. O calendário maia é um dos mais impressionantes já criados, combinando ciclos solares, lunares e até planetários em um sistema complexo. Relógios públicos, como os de torres e igrejas, ajudaram a sincronizar as atividades das cidades, tocando sinos para anunciar o começo e o fim dos dias. O som dos sinos, ecoando pelas ruas, ainda hoje nos conecta ao passado e à tradição de marcar o tempo de forma coletiva. A busca pela precisão levou ao desenvolvimento do cronômetro marítimo, essencial para navegação e descobertas. Com o cronômetro, foi possível calcular a longitude com precisão, evitando naufrágios e contribuindo para a exploração de novos continentes. Até nos dias atuais, a medição do tempo é fundamental para a aviação, telecomunicações, bolsas de valores e até para o funcionamento da internet. O tempo tornou-se parte invisível da nossa infraestrutura moderna, coordenando eventos globais e permitindo que tudo funcione em harmonia. Mesmo com toda essa precisão, ainda apreciamos rituais simples, como observar ampulhetas ou ouvir o tic-tac de um relógio analógico durante a noite. Os relógios mecânicos antigos são verdadeiras obras de arte. Os artesãos dedicavam anos para criar mecanismos complexos, unindo ciência e estética. Museus ao redor do mundo preservam esses instrumentos, contando a história da criatividade humana através dos séculos. Ao longo das eras, a medição do tempo foi um convite à contemplação. Observar o sol, ouvir a água, sentir o tic-tac, tudo nos conecta ao presente. Mesmo vivendo em um mundo acelerado, pequenos momentos de atenção ao tempo podem trazer tranquilidade e consciência do agora. Feche os olhos por um instante e ouça o som de um relógio. Sinta o ritmo, a cadência. Cada tique é um lembrete delicado de que o tempo está sempre em movimento. Agora, imagine todos os relógios do mundo funcionando juntos, cada um marcando o tempo à sua maneira, em diferentes fusos e culturas. A medição do tempo é, no fundo, uma tentativa de dar ordem ao caos. É uma ponte entre o passado e o futuro, uma bússola para nos orientar na vida. Quando medimos o tempo, estamos, de certa forma, medindo a nós mesmos. Cada segundo contado é uma oportunidade de presença, contemplação e renovação. O tempo está em toda parte, mas na natureza, ele se revela em ritmos e ciclos sutis, quase como uma respiração universal. A cada amanhecer, a luz vai crescendo, avisando a vida que um novo dia começou. E, ao entardecer, tudo desacelera, preparando-se para a noite. O ciclo do dia e da noite é um dos marcadores mais antigos do tempo. Todos os seres vivos seguem esse compasso, mesmo sem relógios. As estações também marcam o tempo, trazendo mudanças visíveis, em folhas verdes que amarelam, flores que desabrocham e depois caem. O inverno chega, e muitos animais se recolhem, hibernando ou migrando em busca de calor. O tempo, para eles, é movimento e pausa. Plantas vivem o tempo em ciclos, e sementes descansam sob a terra até sentirem o momento certo de germinar. O ciclo da lua também marca o tempo. Suas fases influenciam marés, condições de plantio, até mesmo o comportamento de alguns animais. As tartarugas marinhas sabem exatamente quando voltar à praia onde nasceram, guiadas por sinais naturais e talvez, por um relógio interno.
O tempo natural é marcado pelo ritmo circadiano, um ciclo interno de cerca de 24 horas, que regula sono, alimentação e energia nos seres vivos. Mesmo em ambientes isolados da luz solar, nossos corpos mantêm esse ritmo, ajustando-se apenas levemente à falta de indicações externas. O canto dos pássaros ao amanhecer é um dos sinais mais claros de que a natureza sente o tempo passar. As flores também sabem quando se abrir, algumas só desabrocham ao amanhecer, outras esperam o entardecer. Ao longo do ano, diferentes espécies de animais se preparam para mudanças, coletam alimentos antes do inverno, constroem ninhos na primavera. As marés, guiadas pela gravidade da lua, sobem e descem num ritmo preciso, que influencia toda a vida marinha. Alguns peixes sabem exatamente quando nadar rio acima para se reproduzir, seguindo o ciclo das águas e o chamado do tempo. Insetos como as cigarras podem passar anos debaixo da terra, aguardando o momento certo para emergir, em perfeita sincronia. O tempo das árvores é diferente do nosso e elas crescem devagar, formando anéis a cada ano, memórias silenciosas do clima e das estações. Rios escavam vales ao longo de milênios, mostrando que, para a natureza, o tempo pode ser quase infinito. Até as pedras carregam a marca do tempo, erosão, rachaduras, padrões deixados pela chuva e pelo vento ao longo dos séculos. O tempo nas montanhas é ainda mais lento. Elas surgem, crescem e desaparecem ao longo de milhões de anos. Os desertos, com dunas que mudam de forma, mostram como o tempo pode ser visível no movimento da areia pelo vento. No fundo do mar, corais crescem tão devagar que quase não percebemos suas mudanças, mas elas estão lá, ano após ano. O tempo dos vulcões é marcado por longos períodos de silêncio, seguidos por explosões que transformam a paisagem em instantes. Cavernas se formam gota a gota, ao longo de milhares de anos. O tempo aqui é paciente, quase eterno. Mesmo as geleiras, aparentemente imóveis, se movem pouco a pouco, esculpindo vales e lagos. A natureza conhece diferentes formas de tempo, rápido como um relâmpago, lento como o crescimento de uma montanha. Cada espécie tem seu próprio tempo, o beija-flor bate as asas dezenas de vezes por segundo, uma tartaruga pode viver mais de 100 anos. As abelhas seguem o tempo das flores, polinizando durante as horas mais quentes do dia. Borboletas sabem o melhor momento para migrar, viajando milhares de quilômetros em busca de calor e alimento. A própria chuva segue padrões, estações secas e úmidas, chuvas que chegam sempre no mesmo período do ano. O tempo natural ensina paciência, esperar pelo momento certo de agir e respeitar os ciclos de renovação. O dia termina, e novamente a noite cobre tudo, trazendo silêncio e descanso. Assim como respiramos, a natureza pulsa em ritmos próprios, lembrando que o tempo não é apenas medido, mas vivido. Perceber o tempo na natureza é um convite a desacelerar, observar e se conectar com o presente. No próximo capítulo, continuaremos a explorar como o tempo influencia a vida humana e as nossas próprias transformações. O tempo é uma linha invisível que atravessa a vida de cada um de nós, marcando nossos inícios e fins, nossas transformações e memórias. Desde a infância, sentimos o tempo como uma aventura vibrante, cheia de descobertas, aprendizados e sonhos. Os dias parecem longos, e o futuro, imenso.
Na adolescência, o tempo ganha novas cores. Ele parece se acelerar, acompanhando as mudanças físicas e emocionais, os primeiros amores, amizades intensas e incertezas. Na juventude e vida adulta, o tempo se transforma em rotina, trabalho, responsabilidades, escolhas. Momentos preciosos se alternam com tarefas diárias e compromissos. A cada aniversário, sentimos o passar do tempo de forma mais nítida. O rosto muda, a voz amadurece, e novas experiências se acumulam em nossa jornada. O tempo não é apenas uma sucessão de datas. Ele é tecido por sensações, lembranças, e pelos ciclos que vivemos: infância, juventude, maturidade e velhice. Cada fase da vida traz sua própria relação com o tempo. Para os mais jovens, ele parece infinito. Para os mais velhos, cada momento torna-se mais valioso. O envelhecimento é um processo natural e universal. Nossos corpos mudam, nossas memórias se acumulam, e cada marca na pele conta uma história. O tempo nos ensina sobre crescimento e aceitação. Cada fase tem sua beleza e desafios, e aprender a apreciá-las é parte da sabedoria. A infância é marcada pelo olhar curioso e o desejo constante de descobrir. É quando o tempo se estende, permitindo que cada pequena novidade seja uma aventura. Na adolescência, questionamos o mundo e a nós mesmos. O tempo parece oscilar entre o desejo de crescer e a saudade da infância. Na vida adulta, muitas vezes vivemos no piloto automático, sem perceber a velocidade com que os dias passam. Pequenas pausas podem nos reconectar com o presente. O tempo é celebrado em rituais, em aniversários, formaturas, casamentos. Cada um marca uma transição, uma passagem para um novo ciclo. As memórias são como cápsulas de tempo que guardamos dentro de nós. Fotos, músicas e objetos nos ajudam a reviver momentos importantes. O tempo nos desafia a lidar com perdas e mudanças. Dizer adeus faz parte do ciclo natural da vida, e cada despedida prepara o caminho para novos começos. Com o passar dos anos, aprendemos a valorizar o simples, um pôr do sol, uma conversa tranquila, o silêncio compartilhado com alguém querido. O tempo também é sentido no corpo, rugas, cabelos brancos, mudanças de energia. São sinais de uma trajetória única, cheia de conquistas e aprendizados. A cada geração, novas histórias são escritas. O tempo conecta avós, pais e filhos por meio de laços e tradições transmitidas. A infância dos filhos nos faz relembrar a nossa própria infância. O ciclo se renova, e o tempo passa a ser visto sob uma nova perspectiva. O tempo nos ensina sobre paciência. Frutos amadurecem, laços se fortalecem e sonhos se constroem pouco a pouco. Os ritos de passagem, como a chegada à maioridade ou a aposentadoria, são marcos importantes, cheios de significado e emoção. A velhice é uma fase de colheita, reflexão e gratidão. É quando o tempo ganha outro ritmo, e o presente se torna ainda mais precioso. As lembranças felizes aquecem o coração e nos ajudam a enfrentar os desafios do agora. O tempo vivido se transforma em sabedoria. O tempo é diferente para todos. Cada pessoa sente, vive e lembra de maneira única, compondo sua própria história. Na correria do dia a dia, é fácil perder a noção do tempo. Por isso, pequenos rituais, como um café pela manhã, podem nos ancorar ao presente.
O tempo também cura feridas, suaviza lembranças dolorosas e abre espaço para o novo em nossas vidas. A vida é feita de ciclos: nascimento, crescimento, amadurecimento e despedida. Cada etapa é única e traz aprendizados singulares. O tempo é, acima de tudo, movimento. Uma sucessão de instantes que, juntos, formam a trilha da nossa existência. Muitas vezes só notamos o valor do tempo quando ele já passou. Por isso, é importante buscar presença e consciência em cada momento. A experiência do tempo se transforma com os sentimentos. Quando estamos felizes, ele voa; quando sofremos, parece se arrastar. A tecnologia nos permite registrar e revisitar memórias, eternizando momentos que, de outra forma, se perderiam no tempo. O tempo nos ensina a importância do perdão, da reconciliação e do recomeço. Cada novo dia é uma página em branco. Para muitos, a espiritualidade oferece um olhar diferente sobre o tempo, conectando o passado, presente e futuro em um só fluxo. O tempo, em sua essência, é um convite para viver com mais leveza, gratidão e atenção ao que realmente importa. Que possamos reconhecer a beleza de cada ciclo da vida, honrando o passado, vivendo o presente e acolhendo o futuro com serenidade. A ciência busca desvendar os mistérios do tempo há séculos. Nesta parte da nossa jornada, vamos mergulhar nas teorias e experimentos que tentam explicar o que realmente é o tempo. No final do século XVII, Isaac Newton propôs a ideia de um tempo absoluto, que flui uniformemente, sem depender de nada externo. Segundo Newton, o tempo existe de maneira independente dos eventos do universo. Ele é como um palco invisível, onde tudo acontece. Por séculos, essa visão foi suficiente para explicar muitos fenômenos naturais. Mas, no início do século XX, uma nova teoria transformou nossa compreensão do tempo. Albert Einstein, com sua teoria da relatividade, mostrou que o tempo não é absoluto. Ele depende do movimento e da gravidade. A relatividade diz: quanto mais rápido nos movemos, mais devagar o tempo passa para nós em relação a quem está parado. A gravidade também afeta o tempo. Relógios em altitudes mais altas, longe do centro da Terra, realmente andam mais rápido do que os que estão ao nível do mar. Esse fenômeno, chamado dilatação temporal, foi comprovado em experimentos com aviões, satélites e até mesmo relógios atômicos. Os relógios atômicos são as ferramentas mais precisas para medir o tempo. Eles usam vibrações de átomos para marcar intervalos com uma precisão impressionante. Graças à precisão dos relógios atômicos, conseguimos sincronizar sistemas globais, como o GPS, que dependem de uma medição exata do tempo. Sem a correção da dilatação temporal, um GPS acumularia grandes erros de localização em poucos minutos. Além do tempo físico, a ciência também busca entender o tempo psicológico, como nossa mente processa a passagem dos segundos, minutos e horas. Experimentos mostram que nosso senso de tempo muda de acordo com emoções, atenção e até com a idade. Quando estamos atentos, o tempo parece passar devagar. Quando nos distraímos, ele acelera. A física também investiga se o tempo pode ser revertido. Até hoje, todos os experimentos mostram que, no mundo real, o tempo só anda para frente. Físicos estudam partículas subatômicas para buscar pistas sobre a simetria do tempo, mas, até agora,
a flecha do tempo permanece intacta. No universo microscópico, algumas leis da física parecem não distinguir passado e futuro, mas a vida cotidiana obedece a uma direção clara. Cientistas também tentam unificar a teoria do tempo com as leis quânticas, mas ainda há muitos mistérios a desvendar. Teorias como a gravidade quântica e cordas sugerem que o tempo pode ser mais complexo do que imaginamos. Porém, na prática, usamos as leis conhecidas para organizar nosso cotidiano, criar calendários e planejar o futuro. Mesmo quem não trabalha com ciência sente a influência das descobertas sobre o tempo em tudo ao redor, da internet aos relógios de pulso. A constante busca por precisão nos levou a criar padrões internacionais, como o tempo universal coordenado. Com tantos avanços, surgem novas perguntas: será que o tempo é uma ilusão? Existe um agora universal? Filósofos e físicos debatem se o tempo é uma entidade real ou apenas uma criação da mente para organizar as experiências. Apesar das dúvidas, a ciência segue explorando o tempo em seus limites, tanto na imensidão do universo quanto dentro de cada átomo. Em laboratórios ao redor do mundo, novas gerações de cientistas buscam respostas para as perguntas mais profundas sobre o tempo. A cada descoberta, percebemos que o tempo é ainda mais fascinante, e misterioso do que imaginávamos. O estudo do tempo une diferentes áreas do conhecimento, e física, filosofia, biologia e até mesmo arte. E assim, seguimos tentando entender como o tempo molda tudo, dos átomos às galáxias, das memórias ao futuro. Mesmo sem todas as respostas, podemos admirar a beleza das perguntas. O tempo, afinal, é o pano de fundo de toda a existência. Enquanto relaxa, permita-se sentir a grandiosidade de viver em um universo onde o tempo é, ao mesmo tempo, familiar e estranho. Talvez nunca saibamos tudo sobre o tempo, mas podemos aprender a apreciá-lo, segundo após segundo. No próximo capítulo desta jornada, exploraremos a flecha do tempo e a razão pela qual ele sempre segue em frente. Enquanto isso, ouça os sons ao seu redor, respire fundo e sinta o presente. O tempo, afinal, está aqui, agora. Permaneça conosco para continuar essa viagem, explorando os mistérios e a poesia do tempo, em ritmo calmo e reconfortante. O tempo parece sempre avançar, como uma correnteza que não pode ser detida. Mas por que sentimos que ele só vai em uma direção? Na ciência, essa direção do tempo é chamada de flecha do tempo. Ela aponta do passado para o futuro, e nunca o contrário. Mas o que determina essa flecha? A resposta está em um conceito fundamental da física, a entropia. Entropia é uma medida da desordem. Com o passar do tempo, sistemas tendem a ficar cada vez mais desorganizados. Imagine um copo de vidro caindo no chão, e ele pode se quebrar em 1000 pedaços, mas não se recompõe sozinho. Esse é o aumento da entropia. Esse fluxo natural para a desordem é o que faz o tempo avançar. Por isso, lembramos do passado, mas não do futuro. Nosso cérebro constrói memórias do que já aconteceu, mas não consegue registrar o que ainda virá. A flecha do tempo aparece em muitos fenômenos do cotidiano, do derretimento do gelo ao envelhecimento das plantas e das pessoas. Mesmo o Sol, que nasce e se põe todos os dias, segue a ordem imposta pela entropia e pela passagem do tempo.
A flecha do tempo também está ligada à nossa experiência emocional. Muitas vezes, sentimos nostalgia ao lembrar do passado e ansiedade ao pensar no futuro. Na física, as leis que governam o movimento dos planetas ou das partículas são quase sempre reversíveis, mas a entropia só aumenta. É esse aumento de desordem que cria um passado fixo e um futuro incerto, desenhando uma linha que só vai para frente. Até mesmo as ondas do mar ilustram a flecha do tempo, cada onda que chega na praia nunca volta exatamente igual. As folhas que caem das árvores são levadas pelo vento, misturando-se ao solo. Um ciclo irreversível que marca a passagem do tempo. O tempo, dessa forma, é também um processo de transformação constante, onde nada permanece igual por muito tempo. Se tentarmos imaginar um filme ao contrário, percebemos o quanto a flecha do tempo é essencial para fazer sentido da realidade. Mesmo na cozinha, ao misturarmos ingredientes, sabemos que será impossível separar tudo exatamente como estava antes. A flecha do tempo também pode ser vista na arte, tintas se espalhando na água, criando padrões únicos e irrepetíveis. E no corpo humano, o tempo deixa suas marcas, rugas, cabelos brancos, memórias registradas em cada experiência vivida. A entropia é, em última análise, uma das razões de todos nós sermos quem somos, seres em constante mudança, caminhando em direção ao futuro. Por mais que desejemos pausar o tempo, ele segue adiante, trazendo novidades e despedidas, encontros e transformações. A flecha do tempo pode ser sentida no próprio ritmo do nosso coração, pulsando, marcando cada instante vivido. Mesmo as estrelas, que parecem eternas, têm seu começo, seu auge e seu fim, obedecendo à mesma flecha do tempo. O universo inteiro, desde o Big Bang, segue rumo a estados de maior entropia, em uma viagem sem retorno. No cotidiano, a flecha do tempo nos ajuda a aprender com o passado, planejar o futuro e viver o presente. A flecha do tempo também é inspiração para a arte, a literatura e o cinema, que tentam capturar momentos antes que passem. Em nossos sonhos, por vezes, a ordem do tempo se desfaz, e visitamos memórias misturadas, mas ao acordar, a flecha retorna. Mesmo os grandes rios só seguem um caminho, sempre em direção ao mar, nunca voltando à nascente. A flecha do tempo nos ensina sobre aceitação, e as mudanças fazem parte da vida, e cada momento tem sua beleza única. O ciclo das estações mostra como tudo se transforma, e inverno, primavera, verão, outono, cada um com seu próprio ritmo. Mesmo que pareça assustador, a flecha do tempo é o que permite o florescer da vida e a renovação constante. A entropia nos mostra que o novo só surge quando o antigo se transforma. O tempo é o grande artista dessas mudanças. Ao observarmos a ampulheta, podemos refletir: cada grão cai apenas uma vez, cada instante é único e irrepetível. Que tal aproveitar esse momento para respirar fundo e sentir a tranquilidade da passagem do tempo? O tempo segue, suave e inevitável, como o som de uma onda ou o sussurrar do vento. Basta ouvir, sentir e deixar-se levar. Quando pensamos em tempo, muitas vezes nos perguntamos: seria possível viajar para o passado ou para o futuro? Essa ideia, tão comum nos livros e filmes de ficção científica, desperta fascínio e curiosidade em todos nós. A viagem no tempo é um dos temas mais populares da cultura pop.
Desde máquinas estranhas até portais misteriosos, escritores e cineastas criaram universos em que o tempo pode ser manipulado com criatividade e emoção. Mas será que existe algum fundamento científico para essas ideias? O que a física tem a dizer sobre a possibilidade de viajarmos no tempo de verdade? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é algo absoluto e fixo. Ele pode ser afetado pela velocidade e pela gravidade, fenômeno conhecido como dilatação temporal. Isso significa que, em teoria, se você viajasse muito rápido, próximo à velocidade da luz, o tempo passaria de forma diferente para você e para quem ficou na Terra. Esse efeito já foi observado em experimentos com partículas subatômicas e até mesmo com astronautas que passaram longos períodos no espaço. O tempo pode realmente se esticar ou encolher, dependendo das condições. No entanto, viajar para o futuro, nesse contexto, é algo que acontece de maneira muito sutil e controlada. Ainda estamos distantes das máquinas do tempo que vemos nas histórias. Já viajar para o passado é um desafio ainda maior. A maioria dos físicos acredita que, pelas leis conhecidas da física, isso não seria possível sem criar paradoxos temporais complexos. O chamado paradoxo do avô é um exemplo clássico. Se alguém voltasse no tempo e mudasse o passado, poderia impedir sua própria existência, criando um ciclo sem solução. Mesmo assim, a ideia de múltiplas linhas temporais ou universos paralelos surge como uma hipótese teórica para tentar resolver esses paradoxos. Mas, por enquanto, tudo isso permanece no campo da especulação. Na ficção científica, as possibilidades são infinitas. Em filmes, vemos personagens vivendo o mesmo dia repetidas vezes, saltando para futuros distantes ou corrigindo erros do passado. Essas histórias nos encantam porque mexem com perguntas profundas. E se pudéssemos mudar nossas escolhas? E se pudéssemos conhecer o amanhã, ou reviver um momento querido? A ciência, entretanto, nos convida a olhar para o tempo com respeito e humildade. O tempo avança apenas em uma direção, como um rio calmo que nunca volta ao ponto de origem. Mesmo as equações da física permitem, em alguns casos, soluções que sugerem curvas fechadas no tempo, e mais, até agora, nunca observamos nada assim em nosso universo. Enquanto isso, cientistas continuam investigando buracos de minhoca, estruturas teóricas que, talvez, pudessem conectar pontos diferentes no espaço e no tempo. Buracos de minhoca ainda são apenas hipóteses matemáticas. Não há evidências de que existam, nem de que seriam estáveis o suficiente para permitir a viagem temporal. Talvez, um dia, a física descubra fenômenos que hoje nem imaginamos, revelando novas formas de interagir com o tempo. Por enquanto, viajar no tempo segue sendo um belo sonho. Apesar das limitações, nossa mente é capaz de viajar pelo tempo de outra maneira, através das memórias e da imaginação. Relembrar momentos especiais ou imaginar possibilidades futuras são formas poderosas de nos conectar e dar sentido à nossa história. Em um certo sentido, cada noite de sono também é uma pequena viagem no tempo, e fechamos os olhos, e ao acordar, avançamos algumas horas como se tivéssemos pulado no tempo. O tempo dos sonhos é ainda mais misterioso. Às vezes, em poucos minutos sonhamos histórias que parecem durar horas. A imaginação, assim como a ficção científica, nos permite brincar com o tempo sem limites, criando universos e possibilidades infinitas. No fundo, talvez a maior viagem no tempo seja aquela que fazemos ao refletir sobre o passado e planejar o futuro, vivendo plenamente o presente.
A ficção nos inspira a imaginar e buscar novas respostas, enquanto a ciência nos mostra os limites e as belezas da realidade. Sempre que ouvimos uma história sobre viagem no tempo, é como se embarcássemos também nessa jornada, explorando o que significa ser humano em um universo em constante movimento. Essas narrativas nos ajudam a lidar com nossos próprios desejos e arrependimentos, nos convidando a aceitar que o tempo é, ao mesmo tempo, limite e libertação. Na vida real, cada momento é único e precioso. Não podemos voltar atrás, mas podemos aprender, crescer e seguir em frente. A sensação de nostalgia é como uma viagem suave ao passado, trazendo à tona emoções e lembranças que moldam quem somos. O futuro, por sua vez, está sempre aberto. Cada novo dia é uma página em branco, pronta para ser escrita com nossas escolhas e esperanças. Quando aceitamos que o tempo só flui para frente, podemos aproveitar melhor o presente, sem o peso dos arrependimentos ou a ansiedade pelo que ainda vai acontecer. A jornada pelo tempo, seja real ou imaginária, nos ensina sobre humildade, curiosidade e a beleza de cada instante. No silêncio da noite, podemos sonhar com possibilidades infinitas, sabendo que, mesmo sem máquinas do tempo, podemos transformar nossas vidas a cada novo momento. Talvez, no fundo, o maior poder que temos não seja viajar no tempo, mas viver com plenitude o aqui e agora. A viagem no tempo, afinal, pode ser vista como uma metáfora para a nossa capacidade de aprender, sonhar e amar. Enquanto o tempo segue seu curso, seguimos juntos nesta jornada de descobertas, mistérios e encantamento, celebrando cada segundo dessa aventura chamada vida. Ao longo desta jornada, exploramos o tempo sob muitos ângulos. Agora, vamos desacelerar ainda mais e perceber como o tempo pode ser sentido de outra forma, através da meditação e do mindfulness. Você já reparou como, quando está completamente focado em algo, o tempo parece desaparecer? É como se o presente se expandisse, e o passado e o futuro deixassem de importar. A prática da meditação nos convida a experimentar o agora, a sentir cada respiração, cada batida do coração, sem pressa. Assim, o tempo deixa de ser uma sequência de obrigações e passa a ser um espaço de presença. No mindfulness, ou atenção plena, o objetivo é notar cada sensação, pensamento e emoção, sem julgamento. Apenas observar o momento tal como ele é. Ao inspirar profundamente, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Repare como, por alguns instantes, nada mais parece existir além desse simples ato. Quando meditamos, o tempo deixa de ser uma linha reta. Ele se transforma em um círculo, onde cada segundo é uma oportunidade de recomeço. Em estudos científicos, pessoas que praticam meditação regularmente relatam perceber o tempo de maneira diferente, menos apressada, menos ansiosa. A ciência mostra que, durante a meditação, áreas do cérebro associadas à percepção do tempo ficam menos ativas. Assim, a sensação de urgência diminui, e o agora se torna mais amplo. Você pode experimentar isso agora mesmo, feche os olhos, respire fundo, e perceba o que está sentindo. Apenas observe, sem tentar mudar nada. Ouça atentamente ao som ambiente. Talvez um leve vento, a música delicada, ou até mesmo o silêncio. Todos esses sons fazem parte do seu agora. Ao notar pensamentos surgindo, imagine que eles são como nuvens atravessando o céu. Eles vêm e vão, mas você permanece aqui, presente. A meditação não exige perfeição.
Basta trazer sua atenção de volta ao presente, toda vez que perceber que ela se distraiu. Essa prática simples pode ser feita a qualquer momento e enquanto caminha, lava as mãos, ou simplesmente respira. O segredo é a intenção de estar presente. Com o tempo, a meditação pode transformar a forma como você lida com as pressões do dia a dia. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Muitos estudos mostram que, ao treinar a atenção plena, a ansiedade diminui e a sensação de bem-estar aumenta, tornando o tempo mais leve. Quando nos conectamos com o presente, percebemos detalhes antes despercebidos, o cheiro do ar, o calor do corpo, o ritmo do coração. A meditação pode ser guiada, com uma voz suave conduzindo sua atenção, ou silenciosa, apenas observando a respiração e os sentidos. Você pode usar recursos como sons de gongo, sinos tibetanos ou ruídos da natureza para ajudar a ancorar sua atenção no momento presente. A cada inspiração, imagine que está renovando sua energia. A cada expiração, solte as tensões e preocupações. A percepção do tempo pode ser treinada. Quanto mais praticamos o mindfulness, mais fácil se torna viver o agora, sem ansiedade pelo futuro ou peso do passado. Mesmo alguns minutos de silêncio por dia podem transformar sua relação com o tempo, trazendo mais calma e clareza para as tarefas diárias. Meditar também reduz a sensação de urgência que a vida moderna impõe. Você aprende a desacelerar, valorizar o ritmo natural dos acontecimentos. A prática da atenção plena não é exclusiva de monges ou especialistas. Qualquer pessoa pode cultivar essa habilidade, independentemente do tempo disponível. O tempo do relógio não precisa dominar sua vida. Com a meditação, você aprende a viver no tempo do coração, no compasso da respiração. Quando a mente se aquieta, o tempo se expande. Os segundos parecem mais longos, e o espaço entre um pensamento e outro se torna um refúgio. Ao final do dia, reserve alguns minutos para simplesmente estar. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e perceba o fluxo do tempo dentro de você. Não se preocupe em controlar o tempo. Basta sentir, respirar, existir. O resto pode esperar. A experiência do tempo pode ser leve, contemplativa, rica em detalhes. Basta desacelerar e permitir-se viver cada instante. Agora, faça uma pausa. Sinta o apoio do chão, a temperatura do ar, o som ao seu redor. Você está aqui, agora. Se pensamentos acelerados surgirem, lembre-se, eles são passageiros. A cada respiração, você pode recomeçar. O tempo não é apenas o que medimos nos relógios. É também o espaço interno que criamos para descansar, refletir e crescer. A vida acontece no agora. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. Tudo o que existe é este momento. Cultivar a presença é um presente que você pode se dar todos os dias. Mesmo nos momentos mais simples, descubra a beleza do presente. Vamos encerrar esta parte com alguns segundos de silêncio. Apenas respire, sinta e acolha o agora. Que este momento de pausa e presença acompanhe você pelo restante do vídeo e pela vida. O tempo, afinal, é o maior presente que podemos experimentar. O tempo está sempre mudando, assim como a maneira como vivemos. Nos últimos anos, as novas tecnologias têm transformado nossa relação com o tempo de maneiras surpreendentes.
Hoje, vivemos em um ritmo acelerado. Com apenas alguns cliques, podemos nos conectar a pessoas do outro lado do mundo, acessar informações instantaneamente e organizar compromissos em segundos. Mas essa facilidade também trouxe novos desafios. Sentimos, por vezes, que o tempo está escapando entre nossos dedos, como se nunca fosse suficiente para tudo o que queremos fazer. A tecnologia digital altera nossa percepção do tempo. Mensagens instantâneas, redes sociais e notícias em tempo real criam a sensação de que tudo acontece ao mesmo tempo. Muitos especialistas chamam isso de tempo digital. É um tempo fragmentado, rápido, marcado por interrupções constantes e pela pressão da produtividade. Com a chegada da inteligência artificial, novas possibilidades surgem. Sistemas inteligentes analisam grandes volumes de dados, ajudam a organizar agendas e até antecipam nossas necessidades. Ferramentas como agendas digitais, lembretes inteligentes e aplicativos de produtividade prometem otimizar nosso tempo. Mas será que realmente estamos vivendo melhor? A tecnologia também pode nos ajudar a criar mais tempo de qualidade. Videoconferências aproximam pessoas distantes, aulas online permitem aprender de qualquer lugar, e plataformas digitais facilitam o trabalho remoto. Por outro lado, a sensação de estar sempre conectado pode dificultar o descanso. O tempo de lazer se mistura ao tempo de trabalho, e as notificações parecem nunca parar. Muitos estudos mostram que o excesso de estímulos digitais pode prejudicar a qualidade do sono e aumentar a ansiedade relacionada ao tempo. A realidade virtual é uma das tecnologias que mais altera nossa percepção do tempo. Em ambientes virtuais, minutos podem parecer horas, e horas podem passar em um instante. Em jogos e experiências digitais, perdemos a noção do tempo real. O mundo virtual cria uma experiência de tempo própria, diferente do tempo dos relógios. As redes sociais também mudaram a maneira como nos relacionamos com o passado e o futuro. Recordações, fotos antigas e memórias digitais nos conectam a outros momentos. O tempo deixou de ser apenas uma linha contínua. Agora, ele se apresenta em fragmentos, marcados por eventos, posts e mensagens instantâneas. Para muitos, a busca por equilíbrio é um grande desafio. Como usar a tecnologia a nosso favor, sem perder a sensação de presença e o contato com o momento presente? Alguns especialistas sugerem práticas simples, como definir horários para o uso de dispositivos, criar espaços livres de telas e reservar momentos para o silêncio. A tecnologia pode ser uma aliada quando usada de forma consciente. Ela pode nos ajudar a valorizar o tempo livre, organizar rotinas e até facilitar o autocuidado. Avanços em inteligência artificial já permitem que robôs e assistentes virtuais realizem tarefas repetitivas, liberando mais tempo para atividades criativas e relaxantes. Por outro lado, é preciso atenção, e a automação pode tornar nossos dias ainda mais cheios de compromissos, se não soubermos dizer não e estabelecer limites. O futuro do tempo talvez esteja menos em controlar cada segundo e mais em aprender a desacelerar, mesmo em um mundo conectado. Novas formas de medir o tempo surgem. Sensores, aplicativos e wearables monitoram nossos ciclos de sono, batimentos cardíacos e até nosso nível de estresse. Esses dados nos ajudam a entender melhor nosso próprio ritmo, incentivando hábitos mais saudáveis e uma relação mais equilibrada com o tempo. Com a tecnologia, podemos registrar mais memórias do que nunca, em fotos, vídeos, áudios e textos que contam a nossa história para as gerações futuras.
Mas nem tudo precisa ser registrado. Às vezes, os momentos mais importantes são aqueles vividos com atenção plena, longe das telas. A velocidade das mudanças tecnológicas pode assustar. O futuro do tempo é também o futuro das nossas escolhas, o que priorizamos, como organizamos nossos dias, a quem dedicamos nossa presença. A inteligência artificial está cada vez mais presente. Em breve, poderá prever necessidades, sugerir soluções e até ajudar em decisões importantes. No entanto, mesmo com todo esse avanço, ainda somos nós que decidimos como queremos viver cada momento. A tecnologia pode nos dar ferramentas para otimizar o tempo, mas cabe a cada um de nós definir o que realmente importa. O tempo digital, quando bem administrado, pode nos aproximar de quem amamos, abrir portas para novos aprendizados e expandir nossos horizontes. No futuro, talvez criemos maneiras ainda mais inovadoras de registrar e compartilhar o tempo, diários digitais, experiências imersivas e até memórias em realidade aumentada. A cada avanço, é importante lembrar de manter espaço para o silêncio, para o descanso e para momentos de pura contemplação. O futuro do tempo é, acima de tudo, um convite ao equilíbrio entre o digital e o real, entre a produtividade e o ócio, entre o agora e o amanhã. Assim, podemos construir uma relação mais saudável com o tempo, aproveitando os benefícios da tecnologia sem perder a conexão com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Que possamos usar a tecnologia para criar mais momentos significativos, desacelerar quando necessário e valorizar cada instante dessa incrível jornada. No próximo e último capítulo desta jornada, vamos refletir sobre tudo o que vivemos até aqui, sobre como podemos aceitar o fluxo do tempo, vivendo com mais leveza, presença e gratidão. Chegamos ao final desta nossa jornada pelo tempo. Agora, convido você a relaxar e refletir sobre tudo que exploramos juntos. O tempo, que parecia tão imensurável no início, mostrou-se cheio de nuances, histórias e mistérios profundos. Cada instante, por menor que seja, faz parte de um fluxo contínuo. O passado, o presente e o futuro se entrelaçam em nossa percepção. Talvez nunca tenhamos todas as respostas sobre o tempo, mas podemos aprender a apreciá-lo, a valorizar cada momento. Às vezes, o tempo parece voar. Em outras, se arrasta lentamente. Essa dança entre rapidez e lentidão é parte da beleza da vida. Na natureza, tudo tem seu ritmo. Assim como as estações mudam, também mudamos com o tempo. Nossa história, nossas lembranças, são feitas de instantes entrelaçados, criando o tecido único de quem somos. O tempo pode curar, transformar, ensinar. Ele é mestre silencioso, cuja presença sentimos nos pequenos detalhes. Vivemos em um mundo acelerado, mas a beleza em desacelerar e observar o presente com atenção. Quando paramos para contemplar, percebemos que o tempo é um convite à presença, à gratidão por cada segundo vivido. Mesmo diante da incerteza do futuro, podemos escolher viver o agora de forma mais plena e consciente. A tecnologia nos conecta, acelera processos, mas também pode nos afastar do momento presente. Permita-se, de vez em quando, estar presente. Sentir o vento, ouvir o som da água, olhar o céu sem pressa. O tempo pode ser um aliado na busca pelo equilíbrio. Ele nos mostra que tudo tem seu momento certo para acontecer.
É natural sentir saudades do passado ou ansiedade pelo futuro, mas a vida acontece agora, neste instante. A cada respiração, podemos nos reconectar com o presente, percebendo a riqueza de cada momento. O tempo nos ensina a respeitar os ciclos da vida, aceitar as mudanças e encontrar beleza nas transformações. Talvez o maior segredo do tempo seja nos lembrar do valor de estar presente, de viver com intenção e serenidade. Ao longo desta jornada, vimos que o tempo é tanto ciência quanto poesia, tanto medida quanto experiência. A cada segundo, o universo se renova. E nós, também, nos renovamos com ele, mesmo que quase não percebamos. O passado nos trouxe até aqui, o futuro é um mistério, e o agora é tudo que realmente temos. Convido você a desacelerar, a valorizar os pequenos momentos, a ouvir o silêncio e sentir o tempo passar sem pressa. O tempo, afinal, é um presente. E cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de aprender, de apreciar a vida. Ao final desta experiência, perceba como o silêncio, a calma e a contemplação são aliados para uma mente mais tranquila. Muitos buscam respostas sobre o tempo, mas talvez o mais importante seja aprender a apreciá-lo e a vivê-lo com leveza. Que possamos cultivar mais momentos de presença, de gratidão, de conexão verdadeira com o que nos cerca. A sensação do tempo depende do nosso olhar, da nossa disposição em observar e sentir cada segundo. Se estiver assistindo para relaxar ou adormecer, permita que a calma destas imagens e sons embale sua noite. O tempo, ao mesmo tempo simples e complexo, é o pano de fundo da existência. Caminhe com ele, não contra ele. Seja qual for o seu momento, lembre-se, ele é único. E, por isso, merece ser vivido com atenção e carinho. Desejo que o tempo seja seu companheiro, não seu inimigo. Que ele traga crescimento, serenidade e bem-estar. Respire fundo, sinta-o agora, e permita-se simplesmente ser, sem cobranças ou pressa. Agradeço por compartilhar este tempo comigo, nesta jornada de reflexão e relaxamento. Que esta experiência te inspire a valorizar cada instante, com mais leveza, calma e presença. Boa noite, bons sonhos e lembre-se, o tempo está sempre ao seu lado, pronto para ser vivido. Até a próxima!